Amém? Glória a Deus, muito bom estarmos na sua presença, muito bom ouvirmos a sua voz, cânticos belíssimos que nos levam realmente a elogiar o nosso Deus, a exaltar o nosso Deus, a dizer quão bom é tê-lo nesse lugar. Amém? Tem alguém que nos visita hoje pela primeira vez? Eu creio que não, né? Estamos em família, então sejam muito bem-vindos, muito bom estar. Cumprimente o irmão que está ao seu lado, atrás, ou na sua diagonal, dá um tchau para ele, diga quão bom é vê-la nesse lugar, amém? Diga como ele está cheiroso, como está cheirosa, nem que seja pela fé, como um ato de educação, mas é muito bom expressarmos essa fé, né? Essa fé. Depois de um dia de trabalho, eu sei que os irmãos vêm direto e não estão, então nem todos estão, como eu posso dizer, melhor fugir desse assunto, né? Mas muito bom estarmos mais um dia, mais uma noite em sua presença. Amém, meus amados? Glória a Deus. Tenho certeza que Deus tem muito mais a falar contigo. Deus fala em meus louvores, inclusive Ele habita em meus louvores, mas eu entendo que o momento da palavra, o momento da exposição das Escrituras, da leitura da palavra, que por si só já fala, que por si só já cura, já liberta, então a palavra ela é poderosa, amém? Mas antes, como eu faço toda quarta-feira é um culto no qual eu dou oportunidade para irmãos e irmãs compartilharem por um breve momento, 5 minutos, uma breve oportunidade de um trecho das Sagradas Escrituras. Eu quero chamar meu querido irmão Fernando, que estará compartilhando conosco por apenas 5 minutos, uma oportunidade de Deus. Deus te abençoe, meu irmão. Glória a Deus. Boa noite mais uma vez, né? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Eu gostaria de agradecer primeiramente a oportunidade dada ao meu pastor Alexandre Gama e gostaria de que vocês abrissem a palavra do Senhor em Mateus, no seu capítulo 16, no seu versículo 24. Quem achou, por gentileza, coloque-se de pé, se assim puderem. Diz assim a palavra do Senhor, Mateus capítulo 16, versículo 24. Então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Oremos ao Senhor. Deus amado, em nome de Jesus, te agradecemos, ó Deus, pela leitura da tua palavra, Pai. Me usa como instrumento nas tuas mãos, ó Pai, é o que te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Podeis se sentar, por gentileza? Muitos dizem que a mensagem da cruz, a mensagem do Evangelho, ela é simples, ela é direta. A mensagem da cruz, a mensagem de Jesus, muitos dizem que ela é simplória, ela é objetiva. Mas quando na verdade nós procuramos viver esse Evangelho, viver essa palavra, nós entendemos que não é bem assim. Viver é diferente da mensagem. A mensagem em si é simples. A mensagem de Jesus é direta, cruz, salvação para todos, derramamento de sangue. Mas o viver a palavra é muito difícil. E quem crê que isso é fácil, é porque ainda não viveu, ou ainda não se converteu de fato. Não é verdade? Então Jesus começa a falar nesse versículo, sobre tomar a sua cruz. Ele usa uma metáfora aqui, onde entendemos que a crucificação de Cristo, ela foi um sacrifício. E a palavra-chave que eu quero destacar aqui é sacrifício. E o sacrifício de Cristo, ele gera um fruto, ele gera um resultado. E que resultado é esse? A salvação da humanidade. Derramamento do sangue e a graça sobre nossas vidas. Mas quando ele fala para a gente, tome a sua cruz. Mas que cruz é essa da minha vida? Que cruz é essa que eu tenho que tomar? Esse é o mesmo simbolismo do sacrifício que nós temos quando seguimos a Cristo. Mas para isso a gente precisa entender a diferença entre a dor do sacrifício e a dor do sofrimento, porque é inerente ao sacrifício a dor. E quando entendemos que a dor do sofrimento, ela é diferente porque ela não gera um fruto, ela não tem um fim. O sofrimento ele não gera um fruto como é o sacrifício. O sacrifício ele é uma ação, é um momento em que vivemos, em que gera-se um fruto ali.
Mas como é que funciona isso? Um exemplo é a mulher grávida. A mulher grávida, ela do período de gestação, ela passa por vários momentos de sacrifício. O processo dela é um processo de sacrifício. Então os pés acabam inchando, dificuldade para andar, e aí vem aquela azia, né, que diz que o bebê é cabeludo, vai nascer cabeludo, não vai. E aí fica aquela coisa, e aí ela tem aquela dificuldade para dormir também, vira para um lado, vira para o outro. E aí quando chega próximo ao nascimento, vem a dor do parto, e aí por fim nasce a criança, nasce o bebê. E todo esse processo que ela passa é um processo de dor, mas é um processo de dor relacionado a sacrifício. Só que isso gera um resultado, gera um fruto, que é o nascimento do bebê. Então, a partir do momento que é gerado esse fruto, que é gerado esse resultado final, tudo aquilo que ela passou é esquecido. Ou melhor, é até lembrado, mas não é lembrado da maneira como foi passado. Então, na nossa caminhada cristã, é o mesmo processo também, quando vivemos o Evangelho. É um Evangelho de dia a dia, de sacrifício, também que passamos. Mas louvamos a Deus porque, nesse momento de caminhada, nós temos a igreja em volta, nós temos os irmãos, um que vai ajudar o outro, como em Salmo 133, que fala sobre a união, a importância da união, e a ajuda mútua, ajuda entre os irmãos, no momento que você cair, esmorecer, e aí vem o irmão, ajuda, abençoa. Esse é o levantamento dos irmãos entre a igreja que se faz quando você tem essa caminhada. E Jesus fala sobre essa cruz, Jesus fala sobre carregarmos essa cruz e esse sacrifício. Amém? Glória a Deus. Só que assim como sabemos que a grávida não está sozinha, também existe a igreja. Mas Jesus também ele vem falar com a gente sobre, além da cruz, vem falar sobre negar a si mesmo. Então, assim como existe o apoio da grávida, o pai, durante o processo ali de sacrifício, o pai está acompanhando, famílias ajudam, as pessoas em oração, as pessoas abençoando de alguma forma, mas também há algo relacionado a negar-se a si mesmo. E isso eu não posso fazer por você. Isso outro irmão não pode fazer por você. A decisão de negar-se a si mesmo é sua diariamente. É sua de recusar todos os dias a tentação. É a militância. Negar-se a si mesmo é aquela combate entre a sua vontade e a vontade de Deus. E essa militância todos os dias é o que a gente passa. Faz parte do sacrifício também. Mas eu quero terminar essa mensagem dizendo para vocês que sacrifício algum, momentos em que você passar de dor, momentos em que passar de dificuldade, nada momentâneo, absolutamente nada se compara com a glória que há de vir, com a glória que está preparada para ti no céu, em nome de Jesus. Então eu agradeço essa oportunidade, que Deus possa abençoar a amada igreja, em nome de Jesus. Aplauda mais forte a Jesus, amém? Glória a Deus, igreja. Você foi abençoado? Também fui. Amém? Então, pegando o gancho da mensagem, abram as vossas Bíblias, por gentileza, lá no livro, pertinho ali de Mateus, lá em Reis. Pertinho ali, gente. Primeiro livro de Reis, capítulo de número 19, nós estamos na penúltima mensagem das cavernas, e a caverna que hoje nós iremos meditar sobre ela, é a caverna em Horebe, um lugar muito conhecido na palavra de Deus. O Monte Horebe é um local onde aconteceu um fato emblemático na Bíblia. Deus, ele ministra, ele entrega as tábuas, os mandamentos para Moisés, lá no Monte Horebe, que na verdade é uma cadeia de montanhas, que nós não sabemos ainda o local exato daquela cadeia de montanhas, que é o Monte Horebe. Ali foi ministrada a Moisés as tábuas dos mandamentos, do decálogo. E agora um grande outro homem de Deus, chamado Elias, vai ter um momento com o Senhor nesse mesmo local. Todos acharam, amém? Primeiro livro de Reis. Então, dando continuidade ao livro a campanha, a série de mensagens sobre as cavernas, a caverna de Horebe, nesta noite. Todos acharam? Primeiro livro de Reis, capítulo 19. Vamos ler a partir, como abertura desse texto, vamos ler o versículo de número 9. Primeiro livro de Reis, capítulo 19, versículo 9. Você que achou, por gentileza, permaneça sentado. Eu sei que você já se levantou, né? já compartilhou de pé, como era costume nas sinagogas. Jesus, quando entra na sinagoga pela primeira vez, ali trazendo um texto de Isaías, e ali quando ele se achega, o povo se coloca de pé em reverência
as Escrituras, mas certo é, se fôssemos ter esse momento, ficaríamos de pé o culto inteiro, amém? Porque a mensagem requer isso, mas apenas como uma introdução, por isso que nos colocamos de pé nessa mensagem, a grandeza da palavra de Deus. Primeiro livro de Reis, capítulo 19, versículo 9, diz assim: ali entrou numa caverna, onde passou a noite, e eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Oremos. Deus amado, em nome de Jesus, nós queremos continuar a elogiá-lo. Deus, obrigado por tudo que já falaste em nosso meio. Obrigado pelos louvores belíssimos entoados a Ti. Obrigado pela pré-mensagem. Obrigado pela mensagem agora que se iniciará. Obrigado por cada irmão, cada irmã que aqui está. Mas nesta hora, Senhor, em nome de Jesus, nós repreendemos tudo que nos chama Deus, tudo que tenta impedir, meu Pai, o entendimento da mensagem. Levamos nossas mentes cativas a Ti para que Tu venhas a falar conosco. Deus, precisamos ouvir a Tua voz. Tenha liberdade em nosso meio, Senhor, e fala com a Tua igreja e usa-me. Em nome de Jesus, amém e amém. Quem entendeu, diga glória a Deus. Meus amados, chegamos num momento emblemático na vida de Elias. Elias, um nome que no hebraico quer dizer Deus é Yahvé. Então, já trazia no seu nome, no seu caráter, porque tanto o pai como a mãe, quando colocavam o nome para o seu filho, ali havia uma expectativa sobre ele. Até hoje, nos costumes judaicos, o pai, quando vai colocar o nome sobre um filho, ele quase que profetiza, há um desejo do pai sobre o seu filho, como se algo fosse acontecer em sua vida. E assim Elias trazia no seu nome, Deus é Yahvé. Deus é tudo na vida dele, Deus é Deus na sua vida. Elias era um homem de Deus. Elias, nós não sabemos a sua genealogia, a Bíblia não menciona quem eram os seus pais, apenas que ele era tesbita, de Tesbe, ou seja, era um homem que não sabemos exatamente a sua genealogia, mas era um homem de Deus. E como todo homem de Deus, tem seus altos e baixos. Foi pregado aqui do sacrifício, de levar a sua cruz. Então, nesses momentos eu tenho altos e baixos. Nesses momentos, outros dias eu estou bem, no outro dia eu estou mal. Assim é o nosso caminhar, porque somos seres humanos. Perfeito seria se sempre estivéssemos no mesmo patamar, no mesmo nível de adoração, de entendimento. Mas somos homens, somos falhos. Tiago vai falar, tende em vós os mesmos sentimentos que Elias era homem igual a nós, sujeito aos mesmos sentimentos. Ou seja, Elias também fraquejou. O momento que nós iremos pregar aqui nesta noite é de fraqueza de Elias. E dessa fraqueza de Elias, eu tenho que trazer à memória quem ele foi. Elias é um homem, meus amados, que tem um contato direto com Deus. E Deus fala para Elias, num determinado momento da história de sua vida, alguns capítulos atrás, que Deus chega, Elias fala para Acabe, que era o rei de Israel, que por 3 anos não choverá sobre Israel. E Elias vai e realmente durante 3 anos não chove em Israel. Durante esse tempo todo Elias é abençoado por Deus, é sustentado por Deus. Corvos vinham e davam comida na boca de Elias. Olha como Elias era um homem favorável a Deus, era um homem agraciado por Deus, um homem com uma comunhão tremenda com Deus. Chega um momento no Monte Carmelo, onde Elias, tão ousado que ele era, e ele se achega até Acabe para falar, olha, não choverá sobre a terra, e depois Deus fala, e depois de 3 anos não choverá, e depois mais 3, voltará a chover. E Elias vai até Acabe e fala, olha, mas vai voltar a chover. E numa ousadia tremenda, Acabe se vira para ele e fala, olha, Elias, tu és um perturbador de Israel. E Elias faz um desafio no Monte Carmelo lindo, aos 450 profetas de Baal, e os 400 postes de ídolo, profetas de poste de ídolo, tudo um bando de demoniado, um bando de homens que seguiam os Baalins, que eram os deuses daquela época. E Elias, tão ousado que ele era, ele começa a chamar os 450 profetas de Baal. Baal era uma entidade cananeia, era um deus adorado entre os cananeus, era o principal dos deuses entre os cananeus. E Baal, ele tinha uma fisionomia interessante. Dentro da mitologia cananeia, a sua cabeça era de trigo. Por quê? Um povo que vivia da agricultura, a sua subsistência era a agricultura, o trigo principalmente. Então eles ficavam durante a seca,
sem o trigo, precisavam da chuva para que, obviamente, a terra fosse alimentada e o trigo viesse novamente, nascesse novamente. Então era um processo de seca, de chuvas, e durante essa seca os cananeus oravam, pediam, rezavam, clamavam para que Baal derramasse chuva. E era interessante, porque quando Elias faz o desafio para os 450 profetas de Baal, Elias zomba, né? Fala assim, olha, vai ver que seu Deus está dormindo, vai ver que seu Deus está passando por alguma necessidade, porque os homens, aqueles profetas, começaram a clamar. Elias falou, olha, bota o sacrifício aí, clama ao teu Deus Baal, para que chuva seja derramada, para que caia fogo do céu e consuma sobre o sacrifício. E eles ficaram ali tempos e tempos, rodando aquele sacrifício, clamando para que o fogo descesse, e nada, nada. É um Deus estranho, obviamente, não é o nosso Deus, só um Deus, amém? O nosso Senhor. Mas, enquanto isso, Elias zombava, olha, vai ver que teu Deus está dormindo, porque na mitologia era assim mesmo. Baal ficava dormindo durante toda a seca, durante 6 meses ele dormia, e depois, segundo a mitologia cananeia, ele despertava. Então, aquele processo era um processo coerente dentro da cultura, da mitologia dos cananeus, de ficarem clamando para que Baal acordasse e mandasse fogo e consumisse aquele holocausto, e depois as chuvas viessem. Quando Elias parou, Elias deu só uma ordem, um pedido, melhor dizendo, para Deus, e Deus na mesma hora derramou fogo, e Deus envergonhou todos aqueles profetas de Baal. Elias era um homem de muita comunhão com Deus. Elias é um homem que daqui a pouco, depois desse texto, nós não iremos ler, mas é um homem que vai ser arrebatado. Eu estou falando de um homem que, com certeza, meus amados, teve muita, mas muita comunhão acima da nossa nos dias de hoje. Um homem que não experimentou a morte. Eu estou indo para um extremo de um homem que foi arrebatado, não experimentou a morte física. Foi direto para Deus. Foi sustentado por corvos. Venceu 450 profetas Baal que foram envergonhados. Mas chega um momento da sua caminhada com Deus que me estranha. Eu fico realmente impressionado com a fraqueza de Elias. Olha o que diz primeiro livro de Reis, capítulo 19, versículo 1. Quem achou, diga achei. O versículo 1 diz assim: Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então, Jezabel era a esposa de Acabe, rei de Israel, ok? Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: faça-me os deuses, como lhes aprouver. Se amanhã, a estas horas, não fizer eu a tua vida, como fizeste a cada um deles. Versículo 3, que me chama a atenção para um homem que era tão íntimo de Deus. Olha aqui de versículo 3. Temendo, pois, Elias, levantou-se e, para salvar a sua vida, se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu... O versículo 3 me chama a atenção porque Elias teve medo, e medo de uma mulher. Está certo que era uma profetisa do inferno, Jezabel. Está certo que ela fez a cabeça de Acabe. Está certo que ela levou o rei de Israel, Acabe, a adorar os Balaíns, a Baal. Está certo que era uma endemoniada aquela mulher. Mas eu falo de Elias, um homem que eu já declarei aqui, já falei quantas experiências ele teve. O que leva um homem tão íntimo de Deus, está tão em comunhão com Deus, tão reto diante de Deus, tão quente, tão ligado com Deus, e no dia seguinte, temer, ter medo, a ponto de fugir para salvar a sua vida. Um homem que enfrentava e agora está fugindo. O que nos leva, melhor dizendo, a um dia estar tão bem e no outro dia estar tão mal? O que nos leva a um dia estar na igreja ou estar no seu trabalho e você está cheio de fé e no dia seguinte você está prostrado? Meus amados, há algo, e quando eu leio a vida de Elias e quando eu penso em mim, quando eu prego para os irmãos, eu penso que Elias estava como algo chamado esgotamento espiritual. É quando nós estamos quase que esgotados. Já passamos por tantas coisas, tantas vitórias. E quando parecia ser normal passar por mais aquela, porque em relação às demais, eu sempre venci, Deus sempre me deu vitória. E parece que é algo tão minúsculo, mas esse minúsculo me derrubou.
Esse algo tão pequeno está me entristecendo, está me esgotando. Parece que meu caminhar com Deus, eu estou tão bem com Deus, já passei por tantas coisas, e uma coisa chega e me esgota, parece que eu estou no meu limite. Eu vejo Elias esgotado espiritualmente. Guarde isso no seu coração, e não apenas o processo de esgotamento, mas principalmente como Elias sai desse processo, como Elias vence, porque você pode estar aqui cansado, talvez esgotado, talvez já cansado de igreja, talvez já cansado de Bíblia, talvez já cansado de orar, talvez já esgotado de esperar algo de Deus, de esperar um milagre de Deus, talvez você esteja num processo de esgotamento, eu não sei. Mas Elias passou, e se ele passou, eu também estou sujeito, todos nós estamos. Elias passa aqui por uma depressão profunda. Se eu pudesse trazer para a doença desse século, para a doença emocional, Elias estava em depressão. Meus amados, eu estou tomando como exemplo um exponencial de homem de Deus. Eu estou pegando um dos ícones na palavra de Deus e declarando que ele teve depressão. Ele estava esgotado espiritualmente. E aí? E eu? E você? Como nós estamos? E se um dia passarmos por isso? Ou se já passamos? Ou se estamos? O que fazer? Mas eu quero entender um pouquinho esse processo de esgotamento. Esse processo de quase entregar tudo, quase entregar os pontos. Eu não vou perguntar aqui, mas será que você já pensou em desistir? Será que você já pensou em olhar para trás? Aquele que quer seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Como foi falado, muito difícil. Pregar é mole, né? Viver isso é muito difícil. Nessa caminhada, quantas vezes, se você fizer uma pergunta para mim agora, pastor, o senhor já pensou em desistir de pastorear? Sim, sem dúvida. Sem dúvida. E você também na sua caminhada com Deus, eu creio, pastor, por vezes sim, já pensei em parar com tudo. Elias estava esgotado. Pastor, mas uma mulher fez isso com ele. Pastor, como um homem tão íntimo com Deus, a questão não é a força de Jezabel, a questão não é a endemoniada Jezabel, a questão é que faltava uma gotinha para cair. E o copo iria transbordar. O que viesse sobre Elias, ele estava esgotado. E quando nós estamos esgotados, meus queridos irmãos, olha, tem que haver um processo de restauração, e é isso que eu creio que Deus quer fazer em nosso meio nesta noite, amém? Glória a Deus. Olha aqui de versículo 3 ainda. Temendo, pois, Elias, levantou-se para salvar a sua... Guarda isso, guarda essa frase. Levantou-se para salvar a sua... Porque logo em seguida você vai ver que ele foi dar cabo da sua vida. Como ele foge para querer salvar a sua vida, alguns versículos posteriores que nós vamos ler, ele vai querer dar cabo da sua vida, ele vai querer se matar. É uma inconstância. O homem que está deprimido, o homem que está esgotado, ele é inconstante. Ele não consegue estar no prumo, ele não consegue sempre estar, ele não consegue ter uma firmeza, ele é duvidoso, ele não sabe para onde ir, ele vai para a direita, depois vai para a esquerda. Assim estava Elias, não tinha um norte. Não tinha um foco. Ele estava indo para a direita, para a esquerda, pede para salvar a vida, daqui a pouco ele vai pedir a morte. Eu quero que você traga isso para o seu contexto do dia a dia. Amém? Eu não estou falando que você pediu a morte ou pediu a vida, não estou falando isso. Mas que você saiba que há momentos, sim, que passamos, que às vezes, olha, não sei se eu vou para lá, não sei se eu vou para cá, não sei, dúvidas. E o versículo continua, versículo 3 ainda. Se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá. E ali deixou o seu moço, o seu servo, o seu acompanhante, aquele que o ajudava, aquele que seguia caminhada com ele. Meu amado, um de tantos sintomas da depressão é isolamento. Deixou o moço dele. Olha, não quero mais andar contigo. Vou andar sozinho, vou me isolar. Eu vou salvar minha vida sozinho. Salvar entre aspas. Eu vou me distanciar, eu não quero mais contato. Eu não quero mais amizade, eu não quero me relacionar. Eu não quero mais ter intimidade. Eu estou esgotado, eu quero sumir. Eu quero estar longe de todos, eu quero estar longe de tudo. Olha, meu amigo, fica por aqui, eu vou seguir. Não, mas eu quero ir contigo. Acabou, olha, acabou. Eu fico imaginando para
para aquele moço, para aquele discípulo, que era o discípulo de Elias, escutar de seu mestre, olha, chega, fica aí. Eu tenho certeza que cada um aqui tem uma referência em Deus de alguém. Nós nos espelhamos em pessoas, isso é natural. Paulo diz, sede meus imitadores, porque eu sou imitador de Deus. É natural você imitar pessoas que realmente trazem uma boa referência para você. É saudável, até indicado que você imite-os. Mas e quando essa referência cai? Amado, difícil manter uma estrutura, né? Difícil você se manter de pé. Você não precisa ser uma referência cristã, nem digo isso. Você como pai. Você como mãe. Você passa a se policiar 1000 vezes, porque seu filho está presenciando os seus atos. É ou não é assim? Talvez você sozinho, agora não quero nem saber. Mas, caramba, mesmo meu filho, o que ele vai pensar de mim? O que ele vai reproduzir amanhã, diante dessa minha conduta? O que ele vai ser amanhã? Então, como pai, como mãe, eu entendo o que é isso, essa educação que eu passo nos meus atos. Elias chega, olha, eu vou caminhar sozinho. Meu discípulo, fica. Olha aqui de versículo 4. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto. Mas é bom o deserto? Só para cacto, para serpente, não é? Para o ser humano, o deserto não é bom, não. Mas saiba de uma coisa, o ambiente onde você está denota muito quem você é. Eu, por exemplo, chego no meu trabalho e todo mundo sabe qual é a minha mesa. Porque é a mais arrumada. Eu sou um pouco complicado em relação a tá tudo arrumadinho. O ambiente onde você está, o ambiente que você vive, é a tua cara. Muitos entram na casa de alguém, por isso que receber visita é um perigo, né, gente? Vai receber uma visita, aí todo mundo arruma tudo, aí aquela faxina na casa inteira, aquela corre para lá, para cá, vamos ver tudo certinho. É só na minha casa que é assim? Não, né? Amém. Mas o ambiente que você está mostra muito das suas características. Quando Elias vai para o deserto, ele está falando, olha, eu estou no deserto, eu estou solitário, eu estou perdido, eu não tenho ninguém, eu quero me isolar, eu não quero falar com ninguém. O deserto era ele, era o seu coração, era a sua alma, ele estava assim, um verdadeiro deserto, sem vida, ou vida inóspita, ou uma vida que não produzia nada para um ser humano. Assim era Elias, assim ele estava, ele estava assim, porque Elias é um homem de Deus. Isso que eu quero que você guarde no seu coração, meu amado irmão, minha amada irmã, como você está, não o define perante Deus. Não o define. Eu posso estar assim, eu posso estar passando, mas não sou assim em nome de Jesus. Elias não era um deserto. Elias era um homem que pregava para multidões. Elias era um homem que tinha discípulos. Eliseu, só é Eliseu, porque andou com Elias. Elias não era um homem isolado. Isso não é você, esse não sou eu, não somos nós. Glória a Deus, igreja. Continuando aí, versículo 4 ainda. Se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si, que isso? Ele está fugindo para salvar a sua vida, agora ele pede a morte. É um homem constante, como eu falei no início, é um homem que não estava focado, a depressão me leva a isso, isolamento, uma hora estou bem, outra hora estou mal, agora eu quero viver, agora eu vou dar a volta por cima, no dia seguinte eu vou me matar. E o versículo continua, e disse, basta, toma agora, olha a oração de Elias, basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que os meus. Eu consigo identificar a causa aqui, um pouquinho da causa. E meus amados, a depressão, obviamente, ela tem uma raiz muito em relação à educação, a crescimento, a paz, a como eu fui educado, como foi a presença do meu pai, como foi a presença da minha mãe, o que eu recebi ou deixei de receber em casa. Mas o interessante é que ele tinha uma autocobrança muito grande.
Elias chega a falar, olha, não sou melhor do que meus pais. Era um homem que se cobrava excessivamente. Talvez tenha sido muito cobrado dos seus pais a ser perfeitos, a ser perfeito. Talvez o pai não admitia um erro do menino. Porque quando Elias chega agora um momento da sua vida, onde ele está esgotado, ele fala, olha, nunca vou ser igual aos meus pais. Ele mostra a verdadeira causa de tudo. Porque no primeiro esgotamento, porque teremos e vários outros, mas no primeiro problema, esgotamento dele, a primeira coisa que ele fala, olha, meu pai, se estivesse aqui, seria melhor do que eu. Meu pai passaria isso, mas eu não consigo. Ele se cobrava demais. Mas em nome de Jesus, amém? Deus conhece a tua estrutura. Deus sabe até onde você pode ir. Deus sabe qual foi a sua criação. Deus sabe da tua estrutura, da tua força, do teu coração, da sua alma, em nome de Jesus. Não queira ser igual a outro, porque um chegou, não quer dizer que você tem que chegar lá. Não é porque um tem que eu tenho que ter também. Em nome de Jesus, seja liberto disso e deixa Deus te usar da maneira que Ele tem para você, amém? Glória a Deus, o que Deus tem para mim, tem para mim. Tem para o André, tem para o André. O que tem para Vanusa, tem para Vanusa. Amém ou não amém? Glória a Deus. Versículo 5. Deitou-se e dormiu. Debaixo do zimbro. Eu não sei se é bom dormir no deserto, né? Não sei se é bom dormir no deserto. Será que estava sol, né? De manhã, com certeza, né, gente? À noite tem serpente, escorpião. Dormir no deserto, olha, não é um sono normal. Se eu não for nômade, se eu não souber viver no deserto, se eu não for com uma estrutura para viver lá, com tendas, não é bom. Ninguém vai, eu resolvi hoje, vou dormir lá no deserto. Tirar um sono bonito, inclusive vou aproveitar o sol, né? Ninguém, isso não é um sono normal. Eu não vejo um sono normal. Eu vejo um sono de depressão. Não sei se você já conheceu pessoas, ou já passou por isso, que não dá vontade de sair de casa. É dormir, é da cama, levanta, bebe água, volta para a cama, é sono, dorme. Esse sono não é normal. É um sono de esgotamento, de depressão. Elias estava esgotado, parado, desistiu. Dormiu num lugar totalmente improvável para ele dormir, porque não era um sono normal, era um sono de quem, olha, estou esperando a morte. Estou esperando Deus me levar. Inclusive foi essa a oração dele, né? Senhor, me leva. Basta. Me leva, Senhor. Meu amado, eu estou falando de um grande homem de Deus, que daqui a 2 capítulos vai ser arrebatado aos céus. Mas que foi e passou por um esgotamento drástico espiritual em sua vida. Não fez dele menor em momento algum. Eu posso estar passando assim, mas Deus me restaura em nome de Jesus, amém? Versículo 5 ainda, deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Eis que um anjo o tocou e lhe disse, levanta-te e... Mas Deus nunca nos deixa só, amém? Deus viu o momento ali, Elias, você vai morrer mesmo, camarada. Você me pediu, mas pedis e não recebeis. Você não vai receber isso. E Deus mandou um anjo para cutucar aquele homem, levanta e come. Porque ele ia morrer realmente, mas Deus não nos deixa só, amém, meus amados? Deus levanta um anjo para tocar na sua vida, bater na tua casa, é um anjo com é irmão teu, é uma irmã tua, é a tua igreja, é teu amigo que vai à tua casa, dá uma ligada para você, olha, você está sumido, onde você está, o que você está fazendo, não pare. São anjos. Anjo, no grego, ângelos, quer dizer mensageiro, é todo aquele que traz uma mensagem para você. Quantos anjos não tem aqui? Eu fui abençoado por um anjo. Mas se eu estou hoje no Evangelho, primeiro a minha esposa, que me levou para Cristo. Segundo, meu querido pastor Sérgio Tadeu, que me resgatou num momento de um esgotamento espiritual na minha vida. Onde eu não acreditava mais em homens de Deus. E quase que fico um bom tempo afastado da igreja. Se o pastor Tadeu quase não arromba a minha porta para me tirar de casa, eu Luciano, e nos levar para a nova vida, talvez não estivesse hoje aqui. São anjos que Deus manda para nos resgatar, para nos pegar, para nos levar, nem que seja na marra.
Como um pai leva o seu filho muitas vezes na marra. Não é assim? Babando, levanta para trazer para a igreja. Eu levo Mateus babando, sono, chorando, quer dormir, quer ficar, pai. E vamos. Tem essa. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Versículo 7. Voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou e lhe disse, para aqui. Não bastou uma vez. O sono era profundo, gente. Não é fácil. O anjo veio pela primeira vez, o tocou, mandou ele comer, deve ter comido, mas voltou para a cama. Cama entre aspas, né? Voltou a dormir porque era um sono espiritual. Amado, lembra-se de Pedro, Tiago e João no Getsêmani? Enquanto Jesus estava... Você imagina o teu mestre orando, dos seus poros saindo sangue, Jesus falando, declarando e orando para o Pai, Pai, se possível, passe de mim esse cálice. Jesus falando, a minha alma está desesperada, e os 3 camaradas mais íntimos dele dormindo. Você consegue entender isso? Não é um sono normal. Porque Pedro, Tiago e João nunca foram assim, e nunca seriam tão omissos em relação ao sentimento que seu mestre estava passando ali. Mas era um sono espiritual, era um peso espiritual. Não sei se você já sentiu aquele peso espiritual sobre você, que te traz tristeza, abatimento. Você chega, você fala, não aceito isso na minha vida. Ver Faustão, não, meu Deus do céu, se eu ficar ali, eu fico maluco. Dá depressão. Dá depressão. Versículo 8, gente, versículo 8. Deus quer mudar, amém? Deus nos muda, Deus nos restaura. Primeira vez ele manda o anjo, segunda vez, versículo 7, perdão, voltou. Segunda vez o anjo do Senhor tocou-lhe e disse, levanta-te e come, porque o caminho te será sobre modo... Amado, tem muita coisa para nós ainda, amém? Glória a Deus. Tem muita história para a minha vida, para a sua vida. Elias, não acabou aqui, Elias. Elias, você vai caminhar muito. Elias, você ainda vai andar muito, Elias. Só que sempre eu vou estar contigo, Elias. Elias, inclusive, numa dessas tuas caminhadas, eu vou levá-lo para o céu. Às vezes a gente não entende o que vai ser o amanhã. Eu não entendo o sofrimento de hoje, mas eu vou entender amanhã. Quão grande Deus fará sobre a minha vida. Caminha sobremodo longe ainda. Tem muita coisa para a minha vida, para a sua vida, para as nossas vidas, amém? Glória a Deus. Versículo 8. Levantou-se, pois, comeu e bebeu. Meu amado, se levanta em nome de Jesus, amém? O levantar é comigo. Amado, se eu não quiser, eu não levanto. Mas se eu quiser, eu levanto. Amém? Ah, eu estou esperando Deus me levantar. Você vai ficar esperando aí. Deus vai encorajá-lo, Deus vai trazer um ânimo para você, Deus vai mexer no seu coração, mas o desejo, o querer, meu querido, livre-arbítrio Deus não se mete. É o seu querer, é o meu. Então eu vou me levantar. Para sair da depressão, eu tenho que, com a ajuda de amigos, com certeza, com a ajuda desse anjo que apareceu, certamente haverá um braço de Deus. Certamente Deus usará algo para o encorajar. Mas, meu querido, o levantar é meu. Sem vontade ou não, eu tenho que me levantar, eu tenho que sair. Olha o que diz a Bíblia. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40... Meu Deus, hein? Que comida é essa? Deve ter sido uma feijoada com uma macarronada pesada, porque andar 40 dias e 40 noites. Você já imaginou isso, gente? Até Horebe, monte de... Eu fico imaginando, Elias era um homem de Deus, né? Elias era um homem que, obviamente, conhecia. A Bíblia, nesse momento, não estava escrita ainda no Antigo Testamento. A tradição era oral. Ela era passada de pai para filho. Certamente, Elias ouvia as histórias passadas pelo seu pai, né? De quem foi Moisés, de quem foi Abraão. Eu fico imaginando Elias chegando perto do Monte Horebe, saber que aqui naquele monte, um dia, Deus dera o decálogo para Moisés, falara face a face com Moisés. Eu fico imaginando quão bom foi estar ali. Eu fico imaginando quão revigorante é eu entrar na casa de Deus. Eu fico imaginando quanto me revigora quando eu encontro um amigo, um homem de Deus, que um dia foi referência para mim. Mas nós temos que ter momentos, lugares que nos trazem esperança,
que nos trazem recordações. Quão importante isso. Lembra quando você volta para lugares que um dia você foi tão feliz? Que você passou por momentos bons? Isso não dá uma nostalgia boa, não dá. Não dá um sentimento, poxa, que legal, que alegria. Eu fico imaginando Elias chegando no Horebe. Aquele homem que estava esgotado espiritualmente, chega num lugar onde Deus abriu os céus. Eu fico imaginando quando eu chego, talvez aqui cansado, triste, amargurado, escuto louvores como esse, e leio uma palavra, escuto a pregação, e saio daqui abençoado. E você chegar próximo ao Horebe e saber que Deus está ali, esteve ali, está ali. Glória a Deus. Versículo 9. Só que Elias ainda estava caminhando. Olha o que diz o versículo 9. Ali entrou numa, onde passou a noite. E eis que lhe veio a palavra do Senhor e disse: que fazes aqui, Elias? É o que Deus fala conosco também, né? Elias ainda estava tendendo a se esconder. Elias ainda estava tendendo a se encavernar. E Deus fala: Elias, o que tu fazes aqui, Elias? Elias, não tenho isso para você, Elias. Elias, a caminhada é longa, eu falei, come, levanta, a caminhada é longa, Elias, não para aí. Ou seja, nesse meu levantar, nessa minha caminhada, não vai ser fácil, cavernas vão surgir, propostas vão aparecer, para que você novamente se esconda. Versículo 10. Ele respondeu, olha o que Elias responde. Ele respondeu: tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Eu fiquei só e procuro tirar-me a... Meu amado, eu fico dando muitas desculpas. Só eu sou homem de Deus. Todos morreram. Só eu sou firme. Só eu venho à igreja. Só eu prego. Só eu evangelizo. Só eu louvo. Só eu, todo mundo. E Elias estava falando uma grande falácia, porque logo depois muitos homens de Deus estavam ao seu lado. Mas Elias, em vez de aproveitar aquele momento e sair daquela caverna que ele estava, ele só pensava nos seus motivos. Só estava dando justificativas do porquê dele estar ali. Quando Deus falou: sai, Elias, o que está fazendo aí? E por vezes estamos assim, meus amados. Deus falou algo aos nossos corações, mas... Senhor, mas minha casa, mas o meu marido, a minha esposa, mas o meu trabalho, mas... E Deus quer resolver a nossa situação, amém? Em nome de Jesus, coloque as desculpas de lado, coloque os problemas de lado e se levanta, sai da caverna, que Deus irá nos honrar, amém? Glória a Deus. Versículo 11. Disse-lhe Deus: sai, põe-te perante o... Olha que lindo, meus amados. Primeira coisa que Elias fez foi ir para o deserto. Deserto mostrava quem Elias era, ou estava, melhor dizendo, como estava o seu coração. Deus fala: sai, põe-te neste monte. Em outras palavras, quando eu trouxe aquele entendimento que o ambiente denota muito como eu estou, Deus falando: olha, Elias, teu lugar é aqui no monte. Teu lugar, teu coração tem que estar assim, como no Horebe, flamejando, fogo, cheio de unção. Elias, assim deve estar o seu coração. Elias, não tem o deserto, teu coração não pode estar solitário. Elias, seu coração tem que estar no alto, como um homem, uma mulher de Deus. Amém, meus amados? Olha o ambiente, como Deus leva Elias para mostrar o que ele tinha para ele. E o versículo continua: eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes, e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento, mas o Senhor não estava no terremoto. Versículo 12. Depois do terremoto, mas o Senhor não estava no... E depois do fogo, ou uma brisa tranquila e suave. Versículo 13. Ouvindo Elias, envolveu o rosto no seu manto. Para quê? Deus não estava no fogo. Deus não estava no terremoto. Deus não estava no vento. Mas já o vento é o Espírito. Deus não estava no vento. Deus não estava no terremoto. Deus não estava no fogo, como foi com Moisés, no mesmo Monte Horebe.
É como se Deus estivesse falando, Elias, não queira ser igual aos seus pais. Não queira ter a experiência que seus pais tiveram, que seus ancestrais tiveram. Elias, contigo eu vou falar numa brisa suave. Elias, não queira ser igual aos outros. Elias, chega para perto de mim, eu tenho um relacionamento diferente contigo do qual eu tive com os seus pais e seus ancestrais. Amado, isso me traz um refrigério. Amém? Porque eu sei o que Deus tem para mim. Eu sei como Deus me usa. E pode aparecer quem for, eu sempre falo isso. Pode aparecer o douto, PhD, em tudo na vida. Pode aparecer o profeta. Quem me colocou aqui foi Deus. E eu sei quem eu sou em Cristo Jesus. Pode aparecer quem for. Só um me tira, Deus e o meu pastor presidente. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Mas se eu olhar para os meus antepassados, para os profetas, que joga o terno e a pessoa cai, nem sei se isso é de Deus, mas vamos lá, vamos passar essa bola aí. Mas se eu ficar pensando, olhando para sinais, mas eu queria ter aquilo, mas eu queria ter esses dons, olha, eu até oro, e ore também, mas se Deus não der, não deu. Amém ou não amém? Certo é também que a árvore é conhecida pelos seus, e não pelas suas folhinhas bonitas, né? Que o dia secam e caem. Mas os frutos, isso é que fica, isso que nos leva para o céu, amém? Fruto vem de mim para Deus. Difícil frutificar. Sinais, dons de Deus para o homem. Fácil. Deus dá para quem Ele quiser. Deu até para uma mula. Não foi? A mula não falou? Deus não usou Ciro, um ímpio. Deus usa quem Ele quer. A hora que Ele quiser e da maneira dEle. Amém? Não preciso ser igual a A, B, C ou D. Muito pelo contrário, meu pai, meus irmãos. A multiforme sabedoria de Deus nos faz sermos diferentes. O que é bonito no corpo é a diferença e não ser igual. O bonito no corpo da igreja é um ser mão, ser pé, dedo, cabeça. Cabeça é Cristo, né? Então não pode ter outra cabeça não, por favor. Repreende em nome de Jesus. Mas o bonito é essa diferença. Isso nos faz sermos corpos perfeitos. Glória a Deus, igreja. Amém? Elias, não vou falar conforme eu falei com Moisés. Elias, não vou falar conforme falei em terremotos. E a história de Israel é cheia de terremotos. Elias, eu vou falar contigo numa brisa suave. E quem está entendendo, diga glória a Deus. Esse é Deus levantando Elias. Elias, olha, primeiro, eu vou falar de uma forma diferente contigo. Elias, sai da caverna. Elias, levanta. Elias, para de dar desculpas. Versículo de número 15. Pula um pouquinho, versículo 15. Disse-lhe o Senhor, vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco. E em chegando lá, unge Hazael, rei sobre... Sabe o que Deus está falando? Elias, está esgotado? Faz o seguinte. Vai ungir o rei lá. Ou seja, em outras palavras, Elias, está faltando pegar no arado. Está faltando trabalhar. Tu está muito parado, camarada. E se você ficar parado, você realmente vai entregar tudo. O trabalho, diz um adágio popular, né, dignifica o homem. Digno é o trabalhador do seu salário, aí é bíblico. Mas o que Deus está falando para Elias, olha, o teu problema agora é que você parou, e quando a gente para, a gente se acostuma. Mas sai da igreja, você não faça isso não, por favor. Mas por experiência, quando nós nos afastamos de algo, esfriamos. E para voltar é difícil. Aí o que Deus fala? Elias, olha, vai ungir rei, meu amado. Volta a fazer o que você fazia. Vai profetizar sobre as pessoas. Volta a orar, Elias. Volta a pregar a palavra. Você está parado, Elias. É por isso que assim você não vai mudar. Vai ungir a Hazael, rei sobre a Síria. Estamos falando tanto sobre Síria, né? Vai ungir um rei lá, Elias. Tu foste chamado para isso. Aquele que põe a mão no arado, Lucas 9,62, né? Aquele que põe a mão no arado e olha para trás, não é digno do meu reino. Dura coisa eu pegar no arado e depois olhar para trás e Deus chama atenção. Deus chama atenção. Porque sabe que tirar a mão do arado, meu amado, é um pé
o precipício. Precipício. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Não para por aí. Versículo 18. Olha o que diz versículo 18. Também conservei em Israel 7.000, todos eles que não se dobraram a Baal, e toda a boca que o não beijou. Em outras palavras, Elias, você não está só, camarada. Você não é o único homem de Deus na terra, não. 7.000 também não se dobraram. Tem homens de Deus ainda. Tem homens de Deus batalhando, lutando, pregando a palavra. Graças a Deus por isso. Você não está só, meu querido irmão, minha querida irmã. Não estamos sós. Deus está conosco e levanta homens e mulheres ao nosso lado para lutarem, para nos darem força também. Quão bom é isso. Aí para encerrar, versículo 19. Partiu, pois, Elias dali e achou a filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele. Ele estava com a 10ª. Elias passou por ele e lançou seu manto sobre... Amém. Elias voltou a formar discípulos. Elias voltou a exercer o seu ministério. Elias voltou e o lançar do manto ali era profético, como se o ministério estava sendo compartilhado com Eliseu. Elias não parou. Querido irmão, guarde uma coisa no seu coração. Amém? É dia de eu voltar a fazer o que eu fazia. Ou se eu nunca fiz, que eu venha fazer. Tenho que trabalhar. Homem de Deus tem mão calejada. Amado, um dos grandes presentes que a igreja protestante nos deu foi trabalho. Trabalho. A igreja protestante, protestantismo com Lutero, com Calvino e grandes homens de Deus, a primeira coisa que falou, olha, o líder, o pastor, ele apenas prega a mensagem, mas todo mundo prega, todo mundo evangeliza, todo mundo é usado por Deus, não é apenas uma figura episcopal, não é apenas um papa. Isso o protestantismo nos deu. Homem de Deus e mulher de Deus trabalha, coloca a mão no arado, trabalha para Deus, tem as mãos calejadas. Sabe por quê, meus amados? Quando eu trabalho, eu paro de reclamar. Elias, você está reclamando muito, Elias. Elias, você está se escondendo muito, Elias. Eu sei que você está esgotado, mas, meu amado irmão, amada irmã, levanta em nome de Jesus, amém? Vamos colocar de pé. Levanta literalmente também, nesta noite. Vamos nos levantar, vamos dar um basta. Que Deus renove as suas forças. Não precisa um anjo celestial, ele pode até vir agora e tocar em você, mas eu creio que não seja necessário, porque a palavra já foi pregada. O encorajamento já veio. E eu tenho que sair da minha paralisia. Eu tenho que voltar àquilo que um dia Deus colocou em minhas mãos, colocou no meu coração. Eu não vou ser igual a ninguém, nem quero ser igual a ninguém. Eu quero o que Deus tem para mim. Eu quero o que Deus tem para cada um de nós. Você quer disso, eu sei. Ah, pastor, mas ele é tão bem sucedido. Mas ele é tão usado por Deus. Ah, meu amado, em nome de Jesus, para de olhar para os lados. Amém? Se foque. Se você está esgotado, hoje é dia de renovo na sua vida, em nome de Jesus. Se você está dormindo cansado, hoje é dia de se levantar em nome de Jesus. Se você estava escondido na caverna, Deus te bota no monte, em nome de Jesus. Se o coração está um deserto, Deus fala que ainda tem 7.000 do seu lado para estar contigo. Se você não sabia o que fazer, Deus coloca um Eliseu para você trabalhar e discipular e ser usado. Deus abre portas, Deus abre ministérios. Esteja ligado para aquilo. Senhor, eu tenho que fazer algo na tua casa. Senhor, eu tenho que fazer algo no meu trabalho. Aí Deus desperta um povo refugiado para mover a igreja com doações. E você é usado por Deus. Aí Deus traz circunstâncias externas para mover o nosso coração. Para sairmos do nosso mundinho chamado igreja. Começarmos a realmente nos importar com almas, com pessoas que estão perecendo. Aí eu começo a me esquecer um pouquinho do meu departamento. Começo a olhar para vidas, começo a evangelizar. Deus tem feito e vai fazer um mover muito grande nessa igreja. E quem embalar vai junto. Quem se levantar vai andar. Bota a mão no arado em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu quero pedir um outro louvor. Que não passe de nós. Teu Espírito.
Esteja ligado com Deus, amém? Não pode passar de nós. Mas só eu posso deixar que passe. Deus não quer. O que Deus tem para você é para você. Não deixa passar não. Olha, Deus pode usar outro. Eu tenho certeza, se você não quiser, Deus vai fazer outra pessoa entrar por essas portas e ela vai agir, ela vai trabalhar. Mas o desejo de Deus é que você seja usado. Aleluias. Então feche seus olhos. Pensa nessa letra. Aleluias. Que não passe de nós o teu Espírito, tudo foi dito a nós, venha se cumprir, que não seja preciso que se levante outra geração, que avante venha sobre nós e realize o teu querer. E não passe de nós Louva, igreja. o teu Espírito, tudo foi dito a nós, venha se cumprir, que não seja preciso que se levante outra geração, que avante venha sobre nós e realize o teu querer. Geração de adoradores queremos ser, fazer voz de canto pra te oferecer o perfeito em nossas vidas. Teu querer, adoradores queremos ser, fazer voz de santo pra te oferecer o perfeito em nossas vidas. Feche seus olhos. Amado, se você quer essa oração, sai do seu lugar agora, não perca tempo não. Se levanta no sentido do teu coração, vem aqui à frente, eu quero orar por você. Se você quer se levantar, se você entende que precisa dar uma levantada na sua vida, precisa retomar algo na sua vida, seja espiritual, emocional, Deus está aqui, amém? Se por um momento algo se tornou deserto, e você sabe que você não é assim, eu não sou assim, Deus nos fez diferente. Se por um momento você está assim, sai do seu lugar, não deixe para amanhã não aquilo que Deus quer fazer hoje. Aleluia, vamos louvar. Que não passe de nós o teu Espírito, tudo que foi dito a nós, venha se cumprir, que não seja preciso que se levante outra geração, que avante venha sobre nós
eu acho que entendi os teus modos de agir, quando eu acho que alcancei os teus pensamentos, Louva, igreja, louva. me fazes entender quão grande é o teu amor por mim mais uma vez. O Deus que surpreende, que me ensina sempre que eu preciso confiar, mesmo sem compreender. O Deus que surpreende, um dia após o outro, e faz o sol brilhar pra mim, inédito outra vez. O Deus que surpreende, que me ensina sempre que eu preciso confiar, mesmo sem compreender. O Deus que surpreende, um dia após o outro, que faz o sol brilhar pra mim, inédito outra vez. Eu me rendo a ti, Senhor, faz prevalecer o teu querer, pois tudo que eu preciso está em ti. O Deus que surpreende, que me ensina sempre que eu preciso confiar, mesmo sem compreender. O Deus que surpreende, um dia após o outro, e faz o sol brilhar pra mim, inédito outra vez, inédito outra vez, inédito outra vez. Deus amado, em nome de Jesus, nós te louvamos, nós te exaltamos, meu Pai. Deus, tu conhece o coração de cada um. Deus, Elias era um homem semelhante a nós, como Tiago diz no seu capítulo 5, sujeito aos mesmos sentimentos. Não somos diferentes de Elias, Senhor. Deus, temos momentos bons, ruins, altos e baixos. Deus, por vezes queremos desistir, mas obrigado porque sempre tu mandas um anjo até nós. Deus, hoje esse anjo esteve aqui, está aqui. A tua palavra foi pregada. Deus, hoje saímos daqui renovados, declarando que a caverna não é o nosso lugar. Deus, obrigado porque eu não preciso olhar no mover dos outros. Obrigado porque tu fazes o sol nascer de uma forma diferente dia após dia. Não é no terremoto apenas, não é no fogo apenas. Deus, tu és um Deus diferente para cada um. Deus, obrigado porque tu se mostras diferente para mim, para o meu irmão, para a minha irmã. Continuas falando, meu Pai, na vida de cada um, em nome de Jesus. Nos leva a trabalhar, meu Pai. Nos leva a trabalhar. Nos leva a ungir, a abençoar, a pregar, orar. Deus, nos dê amigos, Senhor. Nos tira da solidão. Nos tira, meu Pai, da solidão, em nome de Jesus. Nos leva a olhar para os discípulos, para aqueles que precisam de nós. Oh Deus, tem vidas aqui que já eram para estar pregando, evangelizando, fazendo discípulos, comendo alimento sólido e ainda estão necessitados de leite ainda. Deus, tem Eliseu aí para ser trabalhado. Estamos precisando de Elias para abençoar Eliseus que aqui estão. Levanta Elias em nosso meio, meu Pai, porque os Eliseus estão chegando em nome de Jesus. Tem Eliseu para entrar por essas portas. Mas cadê os Elias, Senhor? Somos nós, sujeitos a falhas,
Deus, eu jogo toda cobrança indevida sobre mim por terra em nome de Jesus. Eu repreendo toda cobrança indevida sobre a vida do meu irmão, da minha irmã. Tem que ser assim, tem que ser assado, tem que ser melhor do que o outro. Senhor, nós repreendemos essa cobrança em nome de Jesus. Somos livres para te adorar. Nos usa, meu Pai, na nossa imperfeição. Nos usa, Senhor. Nos capacita. Deus, obrigado. Obrigado. Porque depois disso, Senhor, a tua palavra me ensina, Deus, que Elias orou e voltou a chover. Que Elias manda seu moço olhar se ele via algum sinal de chuva. E aquele moço diz, depois de 6 tentativas: olha, eu vejo uma nuvem pequenina, do tamanho da mão de homem. Mas Elias teve grandes experiências contigo. Grandes experiências contigo. Quantas coisas tu fizeste com este homem, meu Pai. E ele ora e volta a chover. Volta a chover. Volta a regar a terra. Aquele povo que clamava por um Deus pagão, para que o trigo voltasse a dar fruto, Deus mandou a chuva de novo e mostrou quem Ele era na terra. O Deus bom, o Deus fiel, que faz milagres acontecer, que faz a chuva descer, que faz frutificar a terra, que faz milagres chegar na minha casa, no meu trabalho, na minha família, na minha igreja. Deus bom, esse é o Deus que nós servimos. Deus que faz, Deus de milagres, Deus bom. Deus, nós te adoramos por isso. E depois, Senhor, Elias, ou melhor, Eliseu fala para Elias: Elias, para onde tu fores eu irei. E onde Elias ia, Eliseu estava atrás. Oh Deus, faz com que Eliseus nos sigam, em nome de Jesus. Que tenhamos bons exemplos para Eliseus nos seguir, em nome de Jesus. Em determinado momento, Senhor, Elias é arrebatado. E uma nova unção vem sobre Eliseu. E Eliseu faz mais milagres do que Elias. Deus, eu sei que alguns Eliseus aqui vão partir, vão pregar em outros lugares, vão abrir outras igrejas, vão abrir outros cultos, vão louvar em outros lugares. Deus, mas Eliseus vão ser forjados. Deus, obrigado porque Elias vão, porque Eliseus são formados. E o Eliseu de hoje, ó Pai, é o Elias de amanhã. Deus, continua a trabalhar isso em nosso meio. Continua a trabalhar isso em nossas vidas. Deus, eu quero te louvar e te agradecer pela forma diferente pela qual tu falaste nesta noite. Deus, obrigado por cada vida hoje aqui. Saímos daqui encorajados. Saímos daqui, ó Pai, visionários, com uma missão em nossas vidas: ganhar almas. É o nosso lema, meu Pai. Frutificar é o nosso lema em nome de Jesus. Multiplicar é o nosso lema em nome de Jesus. Deus, abre outras portas. Deus, derrama um som sobre esse lugar para outras igrejas serem abertas e nos tirar da acomodação. Deus, nós profetizamos desse ano ainda uma outra igreja sendo aberta por Vila Isabel, em nome de Jesus. Tem muito Elias em nosso meio já preparados, em nome de Jesus. Nos encoraja a isso, meu Pai. Nos dê possibilidades. Queremos, Senhor. Desejamos. E assim será. Ligamos na terra para ser ligado no céu. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Você crê nisso? Dê uma linda salva de palmas a Jesus. Glória a Deus.